Ao redor do mundo, nós vemos muito mau testemunho com relação à igreja, né? A igreja santa e imaculada que Deus estabeleceu, né? Realmente assim, ela vem que precisa dar bom testemunho, né? Mas hoje não é a realidade, né? Uma grande porcentagem tem tido muita dificuldade, né? E é natural, porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias convém que viessem os escândalos, mas ai daqueles por quem viessem os escândalos, né? A palavra de Deus o reino de Deus tem como objetivo buscar e achar, encontrar as vidas perdidas que ainda não conhecem a Deus e levá-las à salvação. E um dos assuntos que é pouco abordado, né, na igreja, foi algo que, compartilhando algo pessoal que aconteceu comigo, né, na nossa igreja esse final de semana foi ministrado sobre sexualidade, né, e é algo que é pouco abordado nas igrejas, porém é um pecado que o pastor Felipe chegou a citar que é como se fosse um câncer, né? Ele vai sendo cometido, ele vai se desenvolvendo de uma maneira silenciosa e de repente, quando aparece, quando surge, quando é descoberto, né, às vezes é muito difícil as consequências e os estragos que ele faz, né? E não só essa parte de pornografia, imoralidade, mas dentre outros problemas que às vezes não é abordado e não é enfatizado por alguns líderes, as ovelhas têm se perdido, né? Isso foi profetizado, né, no livro de Jeremias, capítulo 23. Eu queria estar compartilhando com vocês. Jeremias 23, do versículo 1 ao 4, diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar, conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados. Assevera o Senhor. Afirma o Senhor. Deus, ele tem um interesse que, por mais que existem estes líderes, né, que têm destruído, né, muitas das vezes por falta de conhecimento, como fala em Oséias 4:6, por falta de conhecimento meu povo perece. E aqui fala, né, que dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes. Mas o que é interessante aqui, tá falando, né, ó, eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho, Deus está falando, de todas as terras para onde os expulsei, ou seja, Deus, ele se importa tanto com a igreja que aqueles que saem da igreja, né, não estou falando 100% das situações, mas alguns, os remanescentes, é um grupo escolhido por Deus, né, que Deus separa, porque ó, eu os expulsei, né, e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir as minhas ovelhas. E jamais o meu povo voltará, né? A minha gente voltará a se apavorar ou sofrer de angústia. Então Deus, por mais que muitas das vezes há os escândalos e em algumas situações é meio complicado às vezes até de continuar no mesmo ministério, né? Deus, ele se importa tanto que ele prepara todas as coisas, né?
Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que jamais nós podemos dar um passo se não for guiado pelo Senhor, né? Então, independente do que você esteja passando, independente do tamanho que seja a sua luta, não dê um passo se Deus não trazer confirmação e certeza no seu coração, porque o nosso Pai nos ama, o nosso Pai quer o melhor para nós e existe um Deus poderoso que é onisciente, sabe de todas as coisas e é onipresente. Ele sabe a sua luta, ele sabe a sua dificuldade e tudo nessa vida que nós passamos é para o nosso amadurecimento, é para nosso crescimento. Então que o Senhor venha nos conceder graça nessa semana que está se iniciando hoje, que a presença do Espírito Santo venha nos conduzir e nos ajudar a ter uma semana abençoada para a glória de Deus. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.